Então, dando continuidade ao estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. Começamos no nosso último encontro o tema Piedade Filial, e agora nós vamos concluir esse capítulo inicial, e depois já partiremos também para o próximo item desse capítulo, que vai falar sobre aquela passagem: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Bom, naquele encontro anterior, então, nós falamos sobre a questão da piedade filial, trazendo algumas considerações importantes a respeito da nossa conduta enquanto filhos, avaliando a conduta dos pais na educação, ou mesmo a falta dos pais nesse processo de educação, de cuidado, de transmissão de valores, do próprio envolvimento amoroso, que é tão necessário para a formação de uma família. E aí, então, o que nós vimos foi exatamente a perspectiva, dentro desse tema, dos filhos com relação aos pais, porque nós teremos em breve a oportunidade de estudarmos também a perspectiva dos pais com relação aos filhos. Então nós conversamos sobre aquele início, quando nos vemos na condição de filhos, nascemos, somos cuidados, chegamos ali ao nosso desenvolvimento biológico, a nossa infância, a nossa adolescência, a juventude, depois a maturidade. A partir dali, dentro de uma tendência natural, começamos então a nos colocarmos também agora na condição de pais, mas também nos colocando na condição de filhos. Então somos filhos a partir de uma perspectiva, quando vemos os nossos pais, mas também somos pais quando vemos os nossos filhos. E aí, então é uma relação que se estabelece de respeito por um lado, responsabilidade por outro. Só que o detalhe que nós percebemos, e foi o que nós trouxemos de consideração, foi exatamente que muitas vezes, em determinado momento da nossa vida, aquela condição de filho começa a ser negligenciada pelo fato de termos ali as nossas próprias preocupações. Algumas vezes uma negligência intencional, outras vezes não percebida, principalmente no que diz respeito aos cuidados materiais, aos cuidados da saúde, ao mesmo cuidado afetivo, que é importante. E aí, então, nós trouxemos todas essas ideias para falarmos exatamente da importância de nós darmos atenção para essa questão, que infelizmente hoje acaba fazendo com que muitas relações familiares que foram elaboradas para promover o crescimento espiritual daqueles que compõem aquele grupo, aquela célula, acaba trazendo para nós prejuízos dentro desse processo evolutivo daqueles espíritos. Então, em vez de se juntarem numa família e colherem depois os frutos positivos dessa relação, acabam muitas vezes criando empecilhos que futuramente trarão dores para todos esses espíritos por falhas nesse compromisso. Então, primeiro, o passo mais importante é a responsabilidade de fazer parte daquele grupo, cada um com sua responsabilidade, cada um realizando a sua tarefa dentro daquele grupo, seja na missão de educando ou de educador em determinada fase da sua vida. E naturalmente isso também tem o objetivo de promover o estreitamento dos laços para fazer com que as famílias espirituais se tornem uma realidade para aqueles espíritos, ou para todos nós. Formamos então nossa família consanguínea, nossa relação se estabelece, cria-se então um laço de amizade, esse laço de amizade se estreita, e aí então a família espiritual começa a ser constituída dentro daquele grupo. Então, enquanto todas as dificuldades que uniram esses grupos, porque, conforme lembra Joana de Ângeles, a família geralmente é formada por espíritos comprometidos com débitos bastante negativos, bastante dolorosos, e são forçados então
a conviverem dentro daquela relação aqui no mundo material, uma relação de dependência financeira, de dependência afetiva, psicológica, para forçar a relação que muitas vezes acaba trazendo muito mais problemas do que soluções, exatamente por causa da falta de entendimento do comprometimento de cada espírito. Então essa foi a ideia que nós trouxemos aqui. Falamos de várias situações que acontecem nos dias de hoje. Muitas vezes se oferece um conforto material, mas se negligencia um conforto afetivo, um conforto psicológico, moral. E simplesmente, por vivermos no mundo material, acreditamos que o conforto material já é o suficiente. Nós vimos que não. Agora, a partir do item número 4, né? Bom dia, Tuti, bom dia, Márcio. A partir do item número 4, temos aqui uma outra passagem também daquelas citações que Kardec trouxe para nós do Evangelho. Eu vou ler aqui para vocês, para retomarmos aqui o nosso raciocínio. No item número 1, ele trouxe uma passagem que foi publicada nos livros de Marcos, Lucas e Mateus. Ele diz assim: sabes os mandamentos: não cometas adultérios, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometais fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. E depois, no item número 2, lá no Decálogo, né, onde os 10 mandamentos foram publicados no livro Êxodo, tem ali: honra teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então a gente vai tratar agora exatamente dessa segunda passagem do livro Êxodo, quando se fala como da recompensa que Deus oferece aos homens, né, de uma vida dilatada sobre a terra, se cumprirem essa tarefa de honra com relação aos pais, direcionada aos pais. Então, Kardec aborda para nós o seguinte: bom dia, abraço, bom dia, Chiquitaco. Deus disse: honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não é para nós hoje, espíritas, compreendendo exatamente que o tempo de permanência aqui no nosso mundo material traz para nós, oferece para nós um grande sacrifício, já que as tarefas do mundo físico elas são bastante dolorosas, né, comparada com a existência, com a vida no mundo material. E aí então, quando tem essa passagem que diz que Deus vai nos oferecer uma dilatada vida sobre a terra, e em recompensa a honra que nós devotarmos, né, aos pais, a gente fica se perguntando: mas isso para nós, a partir do entendimento do que significa o mundo material, em comparação com o mundo espiritual, essa permanência não seria para nós muito mais uma punição do que uma recompensa? De dizer assim: já que você cumpriu o seu papel, você vai permanecer mais tempo aqui na Terra. Então isso para nós espíritas tem esse contraste que não está em afinidade, né, com os ensinamentos que nós recebemos. Então Kardec dedica esse item número 4 exatamente para trazer para nós esse esclarecimento. Então ele diz: mas por que promete como recompensa a vida terrena e não a vida celeste? A explicação se encontra nessas palavras: que Deus vos dará, suprimidas da forma moderna do Decálogo, o que lhe desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos que nos reportar à situação e às ideias dos hebreus, na época em que elas foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo por que Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance, e como as crianças, lhes apresentam como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam então no deserto. A terra prometida, só um instantinho aqui. Tá, a terra de Deus, não é isso que eu peguei, só um pouquinho que eu perdi aqui, ó,
o ponto que eu fui mexer na página, acabei me perdendo. Tá, eles estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes diz que viverão nela por longo tempo, o que significa que a possuirão por longo tempo, se observarem os seus mandamentos. Aqui só para a gente trazer, né, bom dia fraterna, aquele contexto. Eles viviam então no Egito como escravos, e nós conhecemos toda essa história do Êxodo, né, que já foi romanceada, já foi estudada, analisada, historicamente inclusive, né, a própria história reconhece esse fato, tendo como referência, né, infelizmente, apenas aquilo que foi publicado no Antigo Testamento, já que não se tem documentado esse fato, embora hoje nós tenhamos grupos de pesquisadores, arqueólogos, que fazem escavações e fazem buscas por vestígios daquela grande movimentação, daquele êxodo que aconteceu naquele período, para tentar encontrar qual o caminho que eles percorreram, onde se encontram os vestígios que comprovem a passagem daquele grupo, que era um grupo muito grande, por determinada região. Então hoje nós temos uma preocupação não apenas religiosa, mas até mesmo histórica, científica, para poder analisar esse fato. Então, estando como escravos, então Moisés, oferecendo para eles essa proposta, ou melhor, mais do que isso, essa promessa, de que eles sairiam daquela condição de escravos e iriam para uma terra prometida, isso chegou para eles como sendo a maior de suas aspirações. Tudo aquilo que eles queriam não era a morte, até porque a morte sempre foi muito dolorosa, sempre foi muito temerosa, como é para nós hoje. Basta a gente perceber a forma como nós nos comportamos diante da morte, como são os nossos rituais, como são as nossas crenças, né? Até mesmo nós que somos espíritas temos essa ideia de que a vida continua no mundo espiritual, mas a morte não deixa de ser dolorosa, principalmente quando atinge, né, um ente querido nosso. Então tem essa grande preocupação. Imagina naquela época, quando nós voltamos 3.000 anos no tempo, 3.000 e tantos anos no tempo, imaginar o que eles pensavam sobre a morte naquela época. Então dizer assim, olha, Deus vai oferecer para vocês o mundo espiritual, mas para poder ir para lá vocês precisam morrer. Certamente não era o melhor presente, né, que eles esperavam receber. Então foi prometido que eles iriam para uma terra de fartura, onde eles poderiam criar suas famílias. Né, bom dia, Eugênio, bom dia, André. Criar suas famílias, se desenvolver como sociedade, né, enfim. Tudo aquilo que eles imaginavam, né, com a grande expectativa que tinham de chegar nesse lugar. E a ideia de que você chegaria num lugar e morreria em seguida, também não é algo reconfortante. Então Deus prolongaria a vida dessas pessoas para que pudessem desfrutar dessa nova vida dentro desse paraíso aqui no mundo físico. Que foi uma história bastante sanguinária, né, se nós acompanharmos detalhadamente essa passagem dos hebreus que saíram do Egito até chegar nessa terra prometida, né, que é aquela região hoje onde nós vemos ali o Estado de Israel, aquela região da Palestina, né, ali próximo ao mar Mediterrâneo. Então tiveram que passar por várias terras, tiveram que enfrentar muitas tribos se comportaram de uma forma bastante agressiva para poder sobreviver. Então essa passagem não foi nada simples, nada romântica. Pelo contrário, foi bastante sanguinária. Então Deus prometia para eles essa vida nessa terra prometida, na chamada terra de Canaã, para que pudessem criar seus filhos, constituir suas famílias. E aí, então, essa era a ideia de recompensa que eles tinham. Mas aí depois Jesus vindo alguns 2.000 anos depois, trouxe uma nova mensagem, dizendo assim, mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro. Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer, meu reino não é deste mundo. É nele, não sobre a terra, que recebereis a recompensa por vossas obras. Com essas palavras, a terra da promissão material se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda
a necessidade da observação do mandamento honrai a teu pai e tua mãe, já não é mais a terra que ele se promete, mas o céu. Então, Kardec trouxe para nós esse trecho apenas a título de estudo, um objeto de estudo para nós, quando ele fala então que, cumprindo os deveres de acordo, conforme as leis de Deus, para aquele povo em especial ditado nos 10 mandamentos, já que era um povo ainda que seguia essas escrituras do passado, Jesus então veio gradativamente modificando não a lei, mas a interpretação dessa lei. Tanto que ele mesmo fala, né, que ele não veio mudar a lei, mas ele veio fazê-la cumpri-la. Só que cumpri-la de um jeito correto. Então, trazendo para eles agora uma visão do mundo espiritual. Então, para nós é muito mais a título de informação, para fazermos uma interpretação adequada desses textos, desses ensinamentos. Então, um dos cumprimentos mais importantes, porque nós lembramos que nos 10 mandamentos nós temos ali a primeira parte que fala especialmente do louvor, reconhecer a grandeza de Deus, honrar a Deus. Depois ele fala sobre sua família, e depois ele fala da relação do homem com o seu semelhante. Então, nesses 3 níveis, apenas naqueles 10 mandamentos, nós lembramos que não havia livros, não havia onde registrar os textos. Então, 10 mandamentos básicos era para aquela época o suficiente para modificar o comportamento daquelas pessoas. Depois, 2000 e tantos anos depois, vieram novos ensinamentos através de Jesus, que começavam então a ser registrados, tanto na época de Jesus como pouco tempo depois, né, nós tivemos ali os evangelhos que foram escritos e tudo mais. Então aquelas leis começaram a ser aprofundadas. E é por isso que nós temos então aquela ideia principal que a doutrina espírita seria, dentro da nossa visão naturalmente, a terceira revelação. A primeira veio com Moisés, os ensinamentos básicos de acordo com o nível evolutivo daquele grupo. Depois nós tivemos as revelações de Jesus, trabalhando, né, a espiritualização daquele grupo, daquelas pessoas. E nós lembramos sempre, né, que quando nós falamos da diferença de Jesus para Moisés, nesses 2 milênios e tantos, nós temos que considerar que eram os mesmos espíritos que estavam ali encarnados. Não que os ensinamentos foram passados por um determinado grupo, e depois outro grupo, tempo depois, foi privilegiado então com revelações mais esclarecedoras, mais espiritualizadas, né? Um processo de educação. E até mesmo depois, quando chegou a vez dos espíritos se manifestarem através da doutrina espírita, nós temos que considerar que também aqueles mesmos espíritos, que direto ou indiretamente foram tocados por aquelas mensagens, por aquelas revelações. Assim como nós hoje. 1 século e meio depois da doutrina espírita, continuamos ainda absorvendo esses mesmos ensinamentos. Só que nós vamos percebendo as transformações que foram acontecendo com o passar do tempo. Primeiro alguma coisa básica, depois algo mais aprofundado, depois veio uma base espiritual mais sólida, e hoje nós temos a oportunidade de fazer estudos mais aprofundados também. Então, por isso nós estudamos agora essas passagens para entendermos que essa mensagem ela não é uma novidade que chegou, mas na verdade são releituras que nós estamos fazendo para entendermos exatamente o conteúdo dessa lei divina, que é uma lei que, como os Espíritos dizem para nós aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor, no Livro dos Espíritos, é uma lei que se encontra registrada na nossa consciência. Mas como nós vamos entendê-la se nós ainda estamos num nível evolutivo ainda bastante limitado? Então há necessidade desse estudo constante, né? Tico e Teco, a gente lembra que essas revelações elas são de uma forma didática, né, criada por nós. Nós estabelecemos que uma revelação foi por um, por outro, mas na verdade as revelações acontecem o tempo todo. Cada experiência, cada estágio evolutivo, cada missionário, cada doutrina que surge traz para nós uma revelação. Se não uma revelação em termos de informação da estrutura do mundo espiritual, traz para nós uma interpretação
diferente daquilo que foi apresentado. Então, na verdade, as leis de Deus se encontram permeadas pelo mundo todo, o tempo todo. O que nós encontramos são grupos, são fases, são doutrinas que vão trazendo para nós esses esclarecimentos, né? Então, porque nós criamos essas coisas, porque há uma necessidade de nós colocarmos regras, uma estrutura, até de uma forma didática para nós aprendermos, né? Então, para nós, por exemplo, para nós espíritas, nós temos a terceira revelação. Fala isso para um judeu, que a terceira revelação foi apresentada na França, para um cara que era cristão, que colocava Jesus como sendo ali o espírito mais evoluído. Fala isso para um evangélico, faz isso para um católico. Então, na verdade, até mesmo nós espíritas temos a necessidade de trazermos uma estrutura didática para o nosso entendimento. Mas as revelações estão sempre presentes. Em todos os lugares. Tanto que no próprio livro dos Espíritos, lá naquela terceira parte que trata das leis morais, nós temos ali que os Espíritos disseram que os missionários estão em toda parte. Nós espíritas temos, por uma obrigação, digamos, acadêmica, estudarmos todas as religiões para entendermos os fragmentos dessa mesma mensagem, dessa mesma lei divina, que se encontra espalhada e interpretada nas mais variadas regiões, nos mais variados tempos, através das mais variadas culturas. Então não existe uma biblioteca dizendo que nessa instante consta a primeira revelação, na outra instante de outra cor, uma segunda e numa instante outra terceira. Nós chegamos numa biblioteca que não tem diferença nenhuma, os livros estão todos ali. Basta que nós tenhamos a oportunidade, o interesse em estudar e nós tirarmos a essência de todo esse conteúdo. Né? Esse é o mais importante. O Brás colocou, não encontramos mais dos pensamentos de Jesus nos velhos escritos como os Vedas, né? Brás, Vedas, textos dos budistas, nos livros judaicos, nos livros muçulmanos, nos livros cristãos, os ensinamentos estão em todos os lugares. Qualquer ensinamento que tem por objetivo promover o homem no seu crescimento espiritual, faz parte dessa revelação. Nós aprendemos isso. Pois é, exatamente, Tico e Teco. Então, que na verdade somos nós que criamos essas regras. Só para ter uma ideia de como nós nos confundimos, né? Agora há pouco eu estava fazendo o meu passeio pela internet em busca de informação, em busca de conteúdo, me informando nos telejornais e tudo mais, me deparei com fabricantes de armas que colocaram crucifixos e mensagens bíblicas nos fuzis, impressas, né, na estrutura dos fuzis, para que os muçulmanos não usassem as armas. Olha só até que ponto nós chegamos. Então você vai pegar um muçulmano que quer matar um outro porque acreditam serem terroristas, você coloca um crucifixo e ele não usa. E isso tem fundamento, sabe por quê? Porque recentemente também a Cruz Vermelha foi oferecer comida para refugiados que eram muçulmanos e eles não aceitavam porque tinha uma cruz desenhada na caixa. Então, se recusam comida, eles partirão do princípio que também recusarão armas. Em nome do quê? Em nome dessa interpretação dessa lei de Deus que eles acreditam que são específicas para eles. Então as coisas se confundem, ações são... Pois é, Brás, coisa recente agora, né, coisa que eu vi hoje. As duas informações, por acaso, eu vi hoje de duas fontes diferentes. Então a gente vê como as coisas se complementam, né? Simplesmente por causa disso. Então somos nós que criamos os problemas. Então o que a doutrina espírita nos oferece é importantíssimo a gente pensar nisso. Porque muitas vezes nós somos tomados também pelo orgulho, dizendo que lá no livro de João, capítulo 15 ou 17, não me recordo, Jesus disse que enviará o Consolador prometido e que a doutrina espírita é o Consolador. Então nós vamos encher o peito e levantar a bandeira dizendo, está vendo? Nós somos os detentores da terceira revelação. Sendo que na verdade a revelação não tem época, não tem líder. O que nós podemos colocar como referência é Jesus como sendo a referência máxima, Moisés que fez aquele trabalho. Mas quantos outros também deram outras interpretações?
e mudaram essa forma de pensar. Cabe a nós então abrirmos a nossa mente para esses ensinamentos de uma forma mais equilibrada. Bom dia, professor. Vamos lá então. Pois é, sempre teve. O próprio nascimento do homem já é uma revelação, basta que a gente saiba fazer a leitura. A leitura desse, vamos dizer assim, não vou colocar como um milagre, mas desse início da nossa jornada. Pois é. É sempre assim. Continuando então. Agora, fechando então a ideia desse honrar a teu pai e a tua mãe. Então, como nós vimos dessa parte da piedade filial, então mostra exatamente para nós que uma das grandes recompensas que aquele grupo no passado poderia receber era exatamente honrar. Honrar a seus pais e suas mães, para receberem as instruções, os ensinamentos, lembrando sempre que todo jovem, todo espírito que reencarna na condição de uma criança, ela se encontra aberta a esses ensinamentos, a essas orientações. E elas só serão bem recebidas se elas, por acaso, honrarem a fonte dessas orientações. E aí, então, por isso se oferece uma grande recompensa. E para nós, então, que hoje temos a oportunidade de estudar a doutrina espírita de uma forma mais aprofundada, compreendemos, então, que não é uma recompensa que nós vamos receber, não é em virtude de uma troca. Se você viver com honra, você receberá como benefício um prêmio. Nós hoje temos um entendimento do comprometimento moral que todos os espíritos têm, das suas ações do passado, do vínculo que foi criado, entre aqueles espíritos, vínculos bastante dolorosos, que precisam ser resolvidos, em nome dessa fraternidade universal que nós estamos aprendendo a viver. Então, na verdade, a nossa recompensa vai ser exatamente a nossa própria, como é dito dentro desse jargão religioso, a nossa própria salvação. Salvar do nosso passado, nos salvar da nossa própria história, das nossas próprias escolhas. E então em busca dessa harmonização, ou da disseminação desse amor universal que nós estamos aprendendo a viver. Muito bem, então fechamos por aqui esse primeiro item, que fala sobre piedade filial. Agora a gente vai entrar no segundo item, para continuarmos aqui o nosso estudo, quando tem essa passagem que diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Importante esse esclarecimento sobre essa questão, porque como nós já vimos nos estudos do Evangelho que nós tivemos a oportunidade de realizar, em especial à luz da doutrina espírita, tic-tac é uma questão de interpretação. Nós podemos entender os antigos, aqueles anciões, das aldeias, podemos entender como sendo os pais, podemos entender como sendo aqueles que eram os fundadores. É uma questão de interpretação. Também tem esse sentido, nós podemos entender isso, nós vemos isso claramente, por exemplo, para nós aqui brasileiros, dentro da nossa história, na realidade das tribos indígenas, por exemplo. Essas tribos indígenas, nós temos ali que os mais antigos da tribo são aqueles que determinam qual é a direção que vai ser seguida pelos demais. Se nós pegarmos a linhagem dos escravos, nós temos até hoje que aqueles pretos velhos, aquelas mães pretas, que viveram aquela cultura, eram exatamente aqueles que eram e continuam sendo consultados, inclusive pelos recursos da mediunidade. Então nós podemos colocar que aqueles, isso, os avós, assim vai. É uma questão de interpretação. Então nós temos a oportunidade hoje de vê-los como sendo fonte de sabedoria. Tá ali, para quem quiser, o Negrão colocou para nós ali um vídeo no YouTube que fala sobre essa recusa dos muçulmanos dessa comida da Cruz Vermelha. Bom dia, Caputi. Muito bem, vamos em frente então. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Item número 5. Kardec separar para nós aqui duas passagens do Novo Testamento, Marcos capítulo 3 e Mateus versículo 12. E é uma situação que aconteceu. Então, como eu falava para vocês antes, para concluir meu raciocínio, nós tivemos a oportunidade de estudar isso então
percebendo que muitos dos ensinamentos de Jesus que acabam sendo divulgados dentro de um contexto religioso, porque nós falamos dos ensinamentos de Jesus dentro do seu conteúdo moral. Kardec mesmo teve essa preocupação lá na introdução de trazer para nós esse entendimento, que não é uma preocupação com rituais, não é uma preocupação com elementos históricos, é uma preocupação com o conteúdo moral, que cabe a qualquer indivíduo de qualquer religião. Quando se fala em caridade, em paciência, em respeito, é algo que independe de qualquer fronteira religiosa. Então, quando ele trouxe para nós esses ensinamentos, e nós aprendemos a estudar o Evangelho a partir dessa direção, seguindo apenas o seu conteúdo moral, nós não temos por que entrar em choque com qualquer outro tipo de crença. Se a sua crença traz o mesmo ensinamento moral, então nós não temos por que divergir. Não me importa o ritual que você pratica, não me importa qual é a roupa que você veste, não me importa qual é o templo que você frequenta, qual é o livro que você segue, se o objetivo é o mesmo. Porém, aqueles que acabam entrando em conflito com essas ideologias religiosas encontram nessas passagens elementos para poder combater ou mesmo rejeitar aquele ensinamento como sendo uma falsidade. Como é que você pode seguir o ensinamento de um homem que traz uma ideia e depois ele fala exatamente o contrário? Jesus rejeitando seus pais, depois vem falar de amor ao próximo. Então isso é utilizado na verdade como elemento de rejeição, elemento de combate, por aqueles espíritos que já vêm armados com essa intenção. Eu não gosto de religião e eu vou te provar porque que a sua religião não presta. E aí então encontra nessas passagens esses elementos de contraste. Tanto que basta a gente lembrar que muita gente diz assim: eu não acredito nessa história de Jesus ser o Filho de Deus, que Jesus foi para o céu depois de morrer, que ele ressuscitou. Para mim isso aí a ciência diz o contrário. Mas e tudo aquilo que foi dito? Não serve para nada, não transforma a sua vida em algo mais positivo, algo mais nobre? Você se preocupa apenas com aquele elemento que a ciência contradiz? Então por isso Kardec traz para nós algumas dessas passagens mais esclarecidas. Mas como eu falei para vocês, é uma questão de interpretação. Cada grupo tem uma interpretação diferente. Nós seguimos uma interpretação mais ampla a partir do entendimento que nós temos no mundo espiritual. Para poder fazer esse... exatamente, Negrão, uma questão de tendência. Cada um vê aquilo que quer ver ou aquilo que pode ver. Então, para poder interpretar melhor esse texto, eu fiz o seguinte: eu fiz uma pesquisa que traz a interpretação dessa mesma passagem por um grupo de católicos, por exemplo. Eu falei, bom, Kardec disse isso. Deixa eu ver o que os católicos fazem. Acabei não vendo os evangélicos, mas certamente é a mesma linha de pensamento. Como é que nós podemos entender essa passagem a partir da perspectiva desses vários grupos? E acabaram então entrando em sintonia. Ou seja, uma interpretação que traz para nós essa afinidade, mas ainda continua sendo interpretação. Mas vamos lá. Foi dito o seguinte então: e vieram a casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. Ou seja, foram até Jesus, onde ele se encontrava numa casa, e era tanta gente querendo ouvir as suas instruções, querendo ouvir os seus esclarecimentos, que acabou nem tendo tempo de se alimentar, nem tendo tempo de comer. Aí depois, a uma certa distância, se encontrava então a casa onde Jesus morava, e lá estavam seus familiares. E ouviram sobre essa história de que tinha tanta gente que ele acabava não se preocupando em se alimentar, não se preocupando com sua casa, então os familiares foram até lá. E aí foi dito o seguinte: e quando isso ouviram os seus, saíram para o prender.
porque diziam, ele está furioso. Na verdade, algumas interpretações, como por exemplo aqui no livro de Marcos, deixa eu pegar aqui o item número... Deixa eu ver aqui... Só um instantinho. Pera lá. Tá vendo? Eu perdi a página aqui. Mas o que ele fala? Que na verdade Jesus estava louco. Não era que ele estava furioso, de acordo com essa interpretação. Deixa eu pegar aqui melhor, peraí. É Marcos 20 e 21, peraí. Tá aqui, ó, 20 e 21. Por exemplo, ó, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer o pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. Então, quer dizer, essa interpretação também pode dizer que Jesus estava fora de controle naquele momento. E continua para nós aqui o ensinamento. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, mandaram-o chamar. Estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda, disse, eis aqui, Jesus disse, minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Então essa passagem que Kardec selecionou, trazendo para nós um grande enigma para essa nossa interpretação. Como é que Jesus pode renegar a própria mãe, dizendo que estranhos eram parte da sua família e não a sua família legítima? E mais do que isso, sendo Maria uma grande personagem da vida de Jesus, aquela que fez todo aquele sacrifício no início, que fugiu para poder dar a luz a ele, depois viveu todas as dores de uma mãe, né, vendo o filho depois sendo sacrificado em virtude da intolerância ou daquela rivalidade que havia naquele momento. E ela hoje, né, depois de todo esse tempo sendo venerada, a gente vai ver já, fraterna, pode deixar. Sendo venerada, né, como a mãe de Deus e sendo canonizada com todo o valor que ela tem, inclusive para nós espíritas, né? Quem fala muito sobre ela é exatamente Camilo Castelo Branco e também Leon Denis, que ajudaram, né, a Dona Ivone do Amaral Pereira na elaboração do livro Memória de um Suicida, e ali tem um relato dizendo que Maria tem um grande valor no mundo espiritual, principalmente tratando desses espíritos tão sofridos, né? Fala da famosa Legião de Maria. Então como é que nós podemos entender que Maria, tendo todo esse valor de ter gerado Jesus, protegido, sofrido com a sua morte, depois no mundo espiritual, ter ocupado essa posição, estimulando a fé de tantas pessoas, como é que ela pode ter sido renegada por Jesus em detrimento de pessoas estranhas? Vamos então aqui entender essa interpretação. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Então esses incrédulos eram exatamente aqueles que na época o combatiam, o perseguiam, como também na atualidade aqueles que estudam as chamadas Escrituras Sagradas para encontrar não apenas o ensinamento, mas para encontrar defeitos. A própria doutrina espírita passa muito por isso. Kardec já foi chamado de racista, chamado de preconceituoso. Então, de tudo aquilo que o ensinamento traz, que a doutrina traz como ensinamento, o que se destaca na verdade são os defeitos diante daqueles que procuravam combater esses ensinamentos. Muito bem. Então, quando nós temos
não apenas ele, né, mas vários, são religiões e mais religiões que sofrem. Quando nós pegamos papas, pegamos pastores, que fazem um bom trabalho de evangelização, na verdade pegam de alguma forma as falhas da sua religião, ou daqueles que representavam essa religião, para poder invalidar as ações mais nobres, mais elevadas. A mesma coisa acontece na doutrina espírita com relação aos médiuns, com relação aos trabalhos que são feitos. Enfim, é um comportamento típico, né, do ser humano, ainda limitado no seu egoísmo. Então, muito bem. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro, de onde é imperioso tirar dessa consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Então é sempre importante a gente lembrar daquilo que nós estudamos a respeito das leis de Deus, das leis naturais. Todas as vezes que nós encontrarmos um comportamento, uma palavra, uma atitude de alguém dentro desse ambiente moral religioso que entra em contradição com os ensinamentos dessas leis morais que nós estamos, dessas leis naturais que nós estamos aprendendo, ou então foram mal reproduzidas, foram mal compreendidas, ou não são verdadeiras. Então, muitas vezes, essa má interpretação, como acontece hoje, né, nesses conflitos religiosos que nós vemos do mundo hoje, muitas vezes conflitos sanguinários, muitas vezes apenas bate-boca e intolerância, como nós vemos, né, isso é resultado exatamente isso, de um ensinamento que é falso, de um ensinamento que foi mal reproduzido ou que foi mal compreendido. Essa é a base de toda a intolerância que nós vemos hoje no mundo, que faz com que as pessoas se distanciem cada vez mais, sendo que na verdade deveriam se aproximar cada vez mais. Então Kardec coloca assim: admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar sua mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez seu discípulo. Aqui é muito mais aí um detalhe histórico, né, que é passado por Kardec, exatamente porque mostra que Jesus teve outros irmãos, mas nós não vimos a aproximação desses irmãos dentro da sua missão. Até mesmo Maria também apresentava essa limitação, mas a gente vai chegar até ela, vamos lá. Parece mesmo que eles participavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentava em família. E João diz, positivamente, que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não podia animar aquele que disse: honra teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas, de forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família, para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Bom, voltando no tempo,
para a gente poder entender exatamente por que pensavam daquela forma. Os vínculos consanguíneos eram muito fortes naquele período. Basta a gente lembrar que desde aquela época em que as tribos começavam a se formar naquela região do Oriente Médio, aquela passagem do Êxodo, né, onde hebreus se deslocavam durante tanto tempo para chegar à Terra Prometida, os vínculos consanguíneos eram muito fortes. Então uma família se juntava a outra, formava então uma família mais poderosa, uma família mais forte. Tanto era assim que eram meio-irmãos se juntando com meio-irmãos, eram primos, eram parentes próximos, sempre procurando formar uma família mais sólida, baseada na confiança do sangue. E assim as gerações foram se sucedendo, formando esses grupos, né, de aproximação pela confiança e pela afinidade, construindo, na verdade, não famílias no sentido espiritual, mas sociedades. Obrigado, Cindizinho. Então essas pequenas sociedades tinham por objetivo fortalecer cada vez mais a estrutura que era formada aqui no mundo material. Nós vemos, por exemplo, que no caso de alguns grupos religiosos, os judeus eram assim, um judeu só poderia casar com um judeu. Tanto era assim, por exemplo, que se nós pegássemos uma criança que era judia, ela só era judia legítima se ela tivesse nascido de um ventre judeu. Se por acaso um judeu tivesse uma pessoa de uma outra religião, chamado por exemplo de gentil, tivesse se casado com uma judia, ou melhor, um judeu tivesse se casado com uma mulher que não fosse judaica, ou não fosse judia, e tivesse nascido uma criança, essa criança não era considerada um judeu legítimo, porque o ventre não era judeu. Então nós vemos a importância que se dá a essas relações consanguíneas dentro da visão daquela época em que as tribos se solidificavam dentro da estrutura familiar. Então assim, a minha família é mais importante do que a sua, porque a minha família me dá sustentação, me dá estrutura, me dá proteção. Então eu vou formar aquele grupo familiar para a minha própria sobrevivência. Era um grupo que era de pastores, de agricultores, de pescadores. Muitas vezes tribos que eram nômades, que ficavam transitando em toda aquela região, morando em barracas, quer dizer, era aquele que era o patriarca e a família ia se juntando. A gente lembra, por exemplo, daquela passagem de Abraão, em que ele, pela esposa Sara não ter tido condições de oferecer a ele um filho naquele determinado momento, foi autorizado que ele tivesse descendentes como escrava. Então o sangue era muito importante para aquele grupo. Durante muito tempo essa ideia, e quando a gente fala muito tempo, nós falamos de 2000 anos, né? Durante muito tempo, então, esse comportamento naquela região acabou se difundindo, sendo transmitido de geração para geração. E na época de Jesus, quando ele conversava com aquelas pessoas, ele então via nelas o mesmo pensamento. Era aquela questão de casamentos arranjados, do meu filho casa com a sua filha, do seu filho casa com a minha filha, o que nós vamos ganhar com isso? Uma pessoa de fora que não acredita no que nós acreditamos não serve para se aproximar da nossa família. E aí então, naquele momento em que Jesus falava para aquelas pessoas e aproveitou essa oportunidade para trazer esse novo pensamento, ele mostrava exatamente que a família espiritual, diante da afinidade que se estabelecia por aqueles ensinamentos transmitidos por Deus, dentro do que eles compreendiam, fazia com que eles se tornassem, por afinidade, uma família fora da relação consanguínea. Então as pessoas diziam assim, mas ela é tua mãe, ela é teu irmão, você tem a obrigação de respeitá-los. Então não há dúvida disso, pela relação até mesmo de fraternidade entre os homens. Mas Jesus valorizava que era muito mais importante
a afinidade entre as pessoas dentro daquela fé, dentro da crença daqueles ensinamentos divinos. Então você pensaria assim, quem você valorizaria mais? Aquele que trabalha diante daquela lei, objetivando o crescimento, a aproximação de Deus, o louvor a Deus, o crescimento espiritual, do que uma obrigação com alguém que nasceu na sua mesma família e tem um laço consanguíneo. Então Jesus valorizava isso. Hoje o entendimento que nós temos é exatamente que se você nasce numa mesma família, você tem um comprometimento moral. Então você deve valorizar essa relação. Mas não significa necessariamente que dentro da sua família você encontre espíritos afins. Tem aquele sentimento fraterno. E nós vemos isso claramente hoje. Que muitas vezes espíritos são colocados no mesmo grupo, vão convivendo durante muito tempo, durante anos de suas existências, apenas numa questão de eu te aceito porque nós nascemos na mesma família, eu tolero, eu suporto, mas não existe qualquer tipo de afinidade. Que muitas vezes acabam sendo encontradas, essas afinidades, fora da família em virtude dos ideais que cada pessoa, ou dos ideais que elas encontram em comum. Então por isso que nós dizemos, né, que a família ela é formada pela genética, vamos dizer assim. Os amigos são escolhidos pela afinidade. Não, e vai continuar ainda, Brás. Infelizmente nós temos ainda, pelo fato de nós termos o mundo de provas e expiações, onde a aproximação dos espíritos se dá pelos erros do passado e não pela afinidade, nós ainda teremos esses interesses humanos ou mundanos, né, se nós podemos chamar assim. Andréa lembra ali, né, que mais na época de minha avó seu casamento foi arranjado também por conta das famílias serem amigas. E aí valorizava muito mais aquele herdeiro que sairia dessa família, para mostrar que a força da família, a força do nome, a força do sangue, era muito mais importante do que qualquer tipo de afinidade. Com o passar do tempo, diminuindo um pouco a intensidade desse tipo de influência, as pessoas começaram a ter liberdade de se aproximarem pelo interesse e pela afinidade. Mas ainda estamos aquém do ideal. Porque muitas das motivações que nós temos hoje, das famílias que são constituídas, essas motivações se dão pela sensualidade, pelo interesse material. É só perguntar por que as pessoas estão se casando. E por que nós temos tantos casamentos se desfazendo com facilidade? Exatamente porque não existe aquele interesse verdadeiro e sincero da afinidade espiritual. Fulano casa com Beltrano porque é bonitinho, porque é sensual, porque tem posses, porque tem posição. Tudo isso foi acontecendo, então vem acontecendo ainda. Tivemos uma liberdade por um lado, mas foi uma liberdade relativa, porque continuamos cometendo esses erros. Então somente no futuro, quando nós tivermos uma modificação no nosso modo de pensar e nosso modo de viver, que nós teremos as famílias sendo constituídas absolutamente por afinidade. Aí teremos um casal que vai se aproximar por afinidade, os filhos, que são espíritos que se aproximam, são espíritos amigos, e aí então nós teremos as famílias perfeitas, dentro da nossa visão. E essa perfeição se dá por quê? Porque o amor prevalece entre eles. Não foi apenas um interesse momentâneo como nós vemos hoje. Então já não existe mais aquela obrigação, mas existe uma distorção nos nossos interesses. Não, a intenção é exatamente essa, né, Andréa? O objetivo é exatamente isso. O mundo de regeneração, de espíritos regenerados, valorizaram muito mais o amor do que o interesse material. O Tic-Tac lembrou, né, que a pessoa moderna esqueceu do ancestral, do antepassado, né, pelo menos dos ensinamentos, né? Isso que é o mais importante. O Brás colocou, né, um amigo meu jordaniano escreveu para lá que mandasse uma mulher para ele. Eles mandaram uma e ele viveu com ela até morrer. A pergunta é, ela foi feliz até morrer, Brás? Já que você simplesmente é forçado a fazer alguma coisa, principalmente a mulher, numa condição de submissão? E a pergunta é, será que ela quer continuar vivendo com ele depois, numa outra existência?
porque foi uma obrigação, ela foi simplesmente tolhida em todos os seus direitos, em todos os seus sonhos, para cumprir um compromisso social de uma família. Olha só que ponto chegamos. O Hermes lembrou ali também, né, até a emancipação da moça, sair da casa dos pais e tal, né? Então, quer dizer, a gente vê que o comportamento vai se modificando. Mas quando a gente sai de um comportamento radical, daquele domínio patriarcal, daquele domínio machista, a gente entra numa liberdade, numa fase de liberdade, que também pode trazer para nós muitos danos, como vem trazendo. A pergunta é, nós queremos liberdade, e a questão é se colocar, nós sabemos viver com essa liberdade? Ou nós precisamos ainda de um certo controle para evitar que nós provoquemos muitos danos? Nós estamos aprendendo com os próprios erros, né? De uma forma muito dolorosa, diga-se de passagem. Então a gente vê nessa passagem, quem são meus irmãos e quem é minha mãe, exatamente falando sobre a questão da afinidade espiritual. Não significa, a gente lembra disso, que numa família consanguínea nós não teremos ali a aproximação de espíritos amigos, de espíritos que se amam, que formam aquele grupo, que poderíamos dizer que é perfeito, não, mas é um grupo onde nós temos ali relações que são muito saudáveis pela afinidade. Mas o compromisso desses espíritos não é simplesmente cultivar o amor, mas é resgatar aquelas faltas do passado. Por isso que nós temos ainda aquelas famílias que, poxa, sempre tem a ovelha negra, sempre tem aquele que é problemático, sempre tem uma relação difícil, embora haja pessoas que demonstrem um amor sincero, uma amizade verdadeira. Então são espíritos que vão se aproximando com as diversas finalidades para se auxiliarem mutuamente, por uma missão de resgate diante dos erros que cometeram no passado. E enquanto nós não compreendemos a importância de nos ajustarmos perante essas leis divinas, as famílias continuarão sendo formadas dessa forma problemática, dessa forma dolorosa. O Negrão lembrou aqui, né, que Jesus falava da sua previsão de família universal, que no porvir se concretizará, pelo menos espiritualmente. A gente lembra também, Negrão, que quando se fala sobre a formação de uma família espiritual, obviamente que há aqueles espíritos com quem nós teremos maior afinidade pela nossa história, pelo nosso comprometimento, mas o mais importante de tudo é que essa família universal, unida por esse amor universal, vai muito mais por uma questão de afinidade, de respeito, de compreensão. Mas certamente nós temos aqueles espíritos com quem nós somos mais comprometidos afetivamente. Imaginar, por exemplo, Jesus certamente tem ali esse amor universal que ele denota, que ele dedica a toda a humanidade. Mas certamente aqueles espíritos que são mais próximos. Basta a gente lembrar, pegar como referência a própria história de Chico Xavier. A forma como ele tratava, a dedicação da sua missão, o amor que ele transmitia às pessoas, mas ele tinha o seu círculo familiar. Aqueles amigos que eram mais próximos, aqueles com quem ele tinha mais afinidade, mais confiança na relação. A mesma coisa acontece conosco. Então essa família universal, ela começa a ser construída com essa, vamos dizer assim, com esse cimento, com essa argamassa do amor universal. Mas há aqueles porque nós temos uma aproximação maior, que é de fato a nossa família mais íntima, afetivamente. Mas o que importa para nós é sabermos viver esse amor universal para fazer com que, como Jesus viveu, ou como o próprio Chico, né, vamos colocar o Chico que ele está mais próximo da nossa realidade, e nós podemos observar o seu comportamento, qualquer pessoa que chegava e dava um beijo nele, ele retribuía com esse beijo. Mas por que havia então esse carinho gratuito? Exatamente porque havia esse amor sendo cultivado, esse amor universal. Mas e aqueles amigos que eram mais próximos? Certamente tinham uma atenção diferenciada, que não apenas o amor universal, mas o amor familiar, que é aquele mais estreito, como nós podemos observar e como nós observamos também na nossa relação. Então, de um modo geral, o que é passado para nós é exatamente, né, que esse ensinamento de Jesus, ele fala sobre as famílias que são constituídas em virtude dos laços consanguíneos. E agora,
das famílias que são constituídas por esses laços de afinidade. Mas é ainda para nós, importante lembrar, que nós ainda estamos tentando descobrir o significado desse sentimento. Porque quando se fala em amor, nós ainda temos muita dificuldade de entender o seu real significado. O amor para nós ele é confundido com paixão, ele é confundido com apego, ele é confundido com os interesses. Basta a gente lembrar a relação instintiva que existe no amor dos pais pelos filhos. Inicialmente os pais dizem: eu sou seu pai, você me pertence e eu mando em você. Sendo que na verdade eu sou o seu tutor, sei que você é um espírito independente, sei que você não é uma criança, então nós vamos trabalhar pela sua educação. Numa relação de casal existe o ciúme, existe a posse, existe o apego, existe o domínio, tudo em nome do amor. Então ainda é um amor muito limitado, muito equivocado da nossa parte. Então nós estamos constituindo as nossas famílias da mesma forma. Eu poderia dizer assim, eu vivi isso numa experiência interessante, quando eu estive num congresso. É o amor que nós interpretamos, fraterna. É o significado desse amor. O amor para nós significa aquele coraçãozinho bonitinho. E não uma vivência sublime. Estamos aprendendo. Alguns mais esclarecidos, outros menos esclarecidos. Então eu tive essa experiência quando eu fui a um congresso, foi a comemoração, a celebração dos 150 anos do Livro dos Espíritos aqui em São Paulo. Um evento grande, mais de 4.000 pessoas, né, num centro de exposições aqui em São Paulo. E você entrava e você olhava para aquelas pessoas, todas elas eram espíritas. Então era um sorriso. O Hermes me beijou, Deus me livre, mas tá, me beijou em nome do amor. Vamos lá, é o amor que é assim. Então o que a gente percebe então? Quando a gente pega essa... Você vai num ambiente como esse, e você vê assim, cheio de espíritas. Todo mundo sorri para todo mundo. Porque você é espírita, porque eu também sou. Aí se encontra e fala, poxa, onde você frequenta? Ah, eu frequento tal lugar, e começa aquela conversa amistosa pelo simples fato de se identificarem como sendo espíritas. Mas aí aparece alguém de fora, de uma outra religião. E fala assim, olha, eu sou dessa religião. Aí você fala, ah, tá. Aí fica aquela mudez, ninguém fala com nada. A não ser que a pessoa seja muito extrovertida para puxar assunto, para não ter essa preocupação com relação a essas denominações. Então nós naturalmente criamos uma afinidade com as pessoas em virtude dos mesmos interesses. É um time de futebol, para quem torce para o mesmo time, para quem tem a mesma religião, para quem tem os mesmos princípios políticos, para quem trabalha na mesma área. Então esse nosso amor ele ainda é muito seletivo. Não é aquele amor que transcende esses interesses do mundo físico. Mas nós estamos aprendendo. A questão da tolerância, da aceitação. Nós temos dificuldades com relação à nacionalidade, com relação a raças, com relação a gênero. E por que há essa separação? Porque nós ainda temos um amor muito limitado. A princípio você diz quem você ama mais? Os espíritas ou pessoas de outras religiões? É claro que a gente vai dizer, não, eu amo indiscriminadamente. Isso para mim não faz diferença nenhuma. Até você sentar com aquela pessoa e ter 5 minutos de prosa com ela. Aí você vai saber se você tem simpatia ou antipatia por ela em virtude daquilo que ela pensa, em virtude daquilo que ela acredita. Então esse amor universal, nós estamos aprendendo a lidar com ele. E nós estamos ainda engatinhando, mas engatinhando muito lentamente em direção a esse conhecimento. Mas quanto mais nós compreendemos, melhor. Por isso então temos sempre que pensar nisso. É um sentimento que gradativamente vai se revelando em virtude dos seus resultados. Se é um sentimento que para nós é positivo, nós procuramos cultivar cada vez mais. Se é um sentimento que para nós traz algum tipo de dor, de sofrimento, aí para nós então já traz uma complicação. Então é disso que Jesus falava naquela época.
Não era uma relação social, não era uma relação consanguínea, mas era uma relação de afinidade que aproxima as pessoas. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Trouxe para vocês aqui, obviamente, mais uma interpretação desses ensinamentos, porque é o que nós fazemos, nós procuramos interpretar dentro da maior serenidade, da maior lógica possível, mas que com o passar do tempo a gente vai aprofundando cada vez mais, conforme a nossa visão for também se ampliando. Então nós fechamos por aqui o estudo de hoje. O nosso próximo estudo será sobre parentesco corporal e parentesco espiritual, que é exatamente o que a gente falava agora, Vamos entender exatamente quem são os nossos pais, quem são os nossos irmãos, a partir do entendimento desse parentesco corporal e parentesco espiritual. Será então esse nosso próximo